Olá, tudo bem? Estamos aqui na R9 com Rafael Alves. A gente vai falar hoje sobre esportes. Uma coisa que eu adoro, porque eu sempre fui atleta a vida inteira. E aí entrei nesse complexo e fiquei super impressionada com a estrutura que você tem. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, prazer estar aqui falando com você. Bacana. Aqui em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, você veio morar aqui já há algum tempo, né? Como é que foi a sua chegada até aqui? Eu era atleta profissional de futebol, então em 2011 eu tive uma proposta de um clube chamado Fort Lauderdale Strikers, ficou muito famoso porque o Ronaldo Fenômeno foi um dos donos desse clube. Então esse foi o meu primeiro contato com os Estados Unidos e eu fiquei jogando futebol profissional aqui durante 5 anos. E depois disso começa a minha fase empreendedora, né? Meu desejo de continuar morando nos Estados Unidos. E eu precisava pensar no que eu ia fazer no pós-carreira, né? E, enfim, quis continuar no esporte, que é a minha vida, acho que desde que eu me entendo por gente. Aí você tentou juntar aí a paixão, o amor que você tem pelo esporte com essa veia forte que você tem de empreendedorismo, né? E empreender aqui nesse ramo do esporte, existe alguma diferença daqui para o Brasil na área de empreender? Eu acredito que não só no empreendedorismo, né? Mas culturalmente você precisa entender como as coisas funcionam aqui, né? Ah, eu sempre pensei, né? Antes de eu sair do Brasil, eu deixei um business começando, que é a Replay Beat Sports, que provavelmente vocês vão ver aqui nas imagens, que é Que faz parte da R9, né, aqui? Na verdade, ela faz parte do mesmo complexo. São duas empresas diferentes que hoje estão na mesma área na cidade de Orlando, mas no Brasil e as outras R9 não são necessariamente anexas à Replay Sports. A Replay Sports a gente praticamente inventou quadras de areia em cidades urbanas. Essa foi a ideia, né? Eu sentia uma escassez, eu gostava muito de jogar futebol nas minhas férias e eu sentia falta disso em São Paulo. Só conseguia jogar futevôlei, que era o esporte que eu gostava de praticar, pessoas que eram associados a clubes privados, etc. E aí a gente tinha um complexo de futebol, que é a Replay Sports, que meu tio operava, e a gente tinha um pedacinho de terra ali que eu falei, cara, se você colocar uma quadra de areia, eu acho que a gente consegue transformar isso aqui não só numa escola de futebol, mas também num complexo esportivo. Então a primeira ideia foi essa, e a gente, resumindo a história da Replay, que hoje tem 10 anos, a gente tinha 140 alunos no nosso primeiro ano, e a gente em 10 anos já passaram quase 5.000 alunos nas nossas unidades, né? Que a gente tem 5 unidades em São Paulo, hoje estamos com mais 5 unidades em construção, e essa aqui que você viu é a primeira internacional, que é a unidade de Orlando, que é anexa à R9 Academy, que é uma franquia de escolas de futebol, né, que pertence ao Ronaldo e à família Wizard, e que essa de Orlando especialmente é a flagship, né? Ela é grandona, bonitona, então lindona. É isso aí. Tem um gramado azul? Tem um gramado azul. E verde também. Exatamente. Aí, na área de esportes de areia, quais são os esportes que vocês oferecem aqui? Futevôlei, vôlei de praia e beach tênis. Beach tênis aí é a nova sensação, né? Aqui também nos Estados Unidos? Estão engolindo a gente. Ai, coisa boa. Aí aproveitando, aí você pegou esse amor que você tem pelo futebol, pelo esporte, e aí eu queria que você falasse um pouco como é que é o mercado de esporte aqui para uma criança. Ela tem que ter muito talento, esse talento ele é desenvolvido. Existe uma diferença muito grande de quem quer trabalhar, quem quer viver do esporte, uma criança que quer ser profissional no futuro, aqui nos Estados Unidos. É diferente do Brasil? Eu acho que a grande diferença da criança que quer jogar futebol nos Estados Unidos, ela vai conseguir ter 2 caminhos, porque você vai provavelmente precisar passar numa universidade para que dessa universidade você seja escolhido para ser um jogador de futebol. Então, muitos deles, quando são muito acima da média, não precisam passar por esse processo. Mas eu acredito que uns 70% hoje ainda precisam passar por uma faculdade. O brasileiro deve estar acostumado a ver draft de NBA, tudo isso. Então, todos os grandes atletas do basquete, eles foram draftados de uma universidade. A maior peneira, o maior celeiro de atleta dentro dos Estados Unidos é uma universidade. Então, para você ser atleta nos Estados Unidos, você tem que estudar. Por quê? Porque é ali que você vai ser visto. Então, hoje Os grandes campeonatos. Exato. A universidade dos Estados... Aqui tem uma cultura de, se você é bom atleta, você não precisa pagar a universidade, que tem um custo muito caro. Então, muitos pais tentam treinar os filhos o máximo que eles podem, até com o interesse de tentar entrar numa universidade e não ter esse custo. Então, nós estamos falando aí de uma universidade barata, $30 mil. Entendi. E aí, dentro do futebol, especificamente, existem as divisões de níveis de universidade que você pode jogar. Então, a D1, que é a Division 1, que tem supostamente as melhores faculdades, eu como atleta, por exemplo, com 12, 13, 14 anos, o meu sonho, supostamente, é conseguir ser selecionado por uma faculdade que tenha mais relevância dentro do futebol, que vai jogar a primeira divisão do futebol. Supostamente, os olheiros da MLS, que é a maior liga de futebol dos Estados Unidos, ou da USL,
enfim, eles vão estar olhando para aquele grupo de atletas, porque é ali que você quer estar. Então, você não precisa, como no Brasil, enfim, eu saí da minha casa com 13 anos e supostamente não voltei até hoje, né? Então, no Brasil você precisa fazer essa escolha. Estatisticamente, eu acredito que é mais difícil jogar futebol na primeira divisão do Brasil do que se formar numa faculdade de medicina, né? São pouquíssimas vagas para muitos candidatos. Então, aqui nos Estados Unidos, não. Você vai conseguir jogar futebol, você vai estudar. E se você realmente for bom, no final do seu curso, supostamente, quando chegar numa idade que você não consiga mais estudar naquela faculdade, a sua vida abre para dois caminhos. Ou você tem o seu diploma na mão, que você pode ser um arquiteto bom de bola, um engenheiro bom de bola, enfim, um médico bom de bola, ou você pode dizer o seguinte, cara, a minha profissão que eu escolhi para a minha vida de jogador de futebol, infelizmente eu não consegui alcançar, mas eu tenho um diploma que eu posso tentar atuar na área que eu estudei. Então anda ali muito juntinho o esporte junto da educação e a qualificação também na questão do profissional. Então é muito importante isso que no Brasil a gente já não tem tanto, né? Porque se você deixar de estudar ou se você for trabalhar como esportista, às vezes você não tem nem tempo, nem é valorizado esse equilíbrio, né? Exatamente. A gente vê, eu, por exemplo, desde 13, 14 anos morava em alojamento nos clubes que eu jogava. Então eu treinava de manhã, eu treinava à tarde e eu precisava descansar porque no outro dia a minha rotina de treinamentos ia ser dura outra vez. Como é que você vai se preparar, então, né? Então você acaba abrindo mão durante um período da sua vida que você supostamente deveria estar estudando e focando em aprender algumas coisas, né? Porque você tem um sonho de jogar futebol. Só que a grande maioria, assim, esmagadora, não consegue chegar onde queria chegar. Entendi. Então, você vai ver um cara de 20, 21, 22 anos que saiu de casa com 12, 13 e infelizmente não conseguiu chegar onde ele queria sendo um atleta e tendo dificuldade depois dali para frente na vida dele, porque ele também não conseguiu perder tempo estudando. Entendi. Né? Então, aqui na R9 você termina tendo uma oportunidade desses pais colocarem essas crianças, esses adolescentes, para que eles se melhorem, né, o esporte dele, para que eles possam conseguir uma universidade melhor. Exatamente. A gente, como escola de futebol, a gente hoje trabalha com o futebol recreacional e o que a gente chama de development aqui, né, o desenvolvimento. Além disso, outras escolas também trabalham com futebol competitivo. Então, o recreacional é o recreacional, todo mundo sabe, a criança mais jovenzinha que vem, que quer 2, 3 vezes por semana, enfim, aprender um esporte novo, que a gente tem muito disso aqui. O development já é uma criança que já está se preparando para o futebol competitivo e o futebol competitivo são os melhores que, dentro das escolas, um exemplo, se você tem 100 alunos... É tipo equipe lá. Exatamente. Então, você vai pegar os melhores que você tem, você vai criar categorias e clubes ali, você vai jogar os torneios regionais, nacionais, mas aqui na nossa academia a gente só trabalha com as duas primeiras formações. As mulheres usam muito o esporte aqui, fazem futebol. Vi aqui na entrada tem bastante meninas, né, fazendo futebol. Inclusive elas treinam e jogam muito junto com os meninos. Aqui é muito comum você ver time de criança, adolescente, misto. Tem 1, 2, 3 meninas que jogam juntos. E é 100% normal para nós. Bacana, né? Isso aí é bom que você vai equilibrando e trabalhando também o relacionamento, que o esporte é muito bonito por isso também, né? Rafael, mais uma coisa, sobre empreendedor ainda, sobre empreendedorismo, como é que é o seu negócio aqui nos Estados Unidos? Você acha que é muito diferente do Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que... O cliente é diferente, a forma de frequência... Eu tenho bastante brasileiro aqui no meu complexo porque eu estou em Orlando e eu não consigo... Eu estou em Orlando trabalhando com futebol, futevôlei, beach tênis e vôlei de praia. Então, eu pensei em estar naturalmente, aqui. Você já tem uma conexão com o Brasil. Né? Exato. Então, por exemplo, no futevôlei eu tenho hoje quase 90 alunos que são 90% brasileiros. Então, eu imaginei, eu precisava criar uma escola de futevôlei onde tivesse uma comunidade brasileira forte. Numa cidade que fosse quente, né? No estado que fosse quente, que o clima me ajudasse. Mais parecido, né? Então tudo isso foi tudo pensado, né? Do porquê que a gente está em Orlando. Eu tenho muito brasileiro, mas o futebol ele é muito miscigenado, né? O fato de você ser brasileiro e a R9 ser de um brasileiro, isso ajuda na questão, porque é famoso realmente o futebol brasileiro aqui no exterior? O Ronaldo, você acho que influencia? O Ronaldo é um ícone mundial, né? Ele é realmente um fenômeno. Então a gente vê aqui indiano, chinês, todo tipo de cliente, supostamente, que aparece aqui conhece o Ronaldo. O esporte de areia a gente já precisa apresentar um pouco mais pro gringo, né? Mas, enfim, aqui tem bastante brasileiro, tem bastante americano e hoje a gente vive um momento muito especial no nosso negócio que a gente conseguiu ter clientes em praticamente tudo que a gente faz aqui dentro. Muito bacana.
Eu estou vendo aqui também, tem fotos, né, de atletas, Kaká, Roberto Carlos, né, que é da sua família. E aí isso é muito, muito interessante, muito bacana. E a gente deseja que você tenha muito sucesso. E passa aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente, que queira conhecer tanto a R9 aqui nos Estados Unidos, em São Paulo, no Brasil, no mundo. E quem quiser também abrir uma franquia, que a gente sabe também que você também abre aí um espaço, né, para franqueados. Maravilhoso. Aqui nós estamos na R9 Academy de Orlando, a flagship da marca. Existem outras dezenas de unidades no mundo, né, que vocês podem, se tiverem interesse de ter uma escola de futebol, procurar a R9 Academy. A Replay Sports, ela tem 5 unidades em São Paulo, mais 5 unidades em construção, uma em Orlando e 2 em Roma, na Itália. Se você também quiser ser um franqueado dos nossos esportes de areia, por favor, você pode entrar no nosso website, que é replaysports.com.br. O site dos Estados Unidos é replayusa.com. O site da Ronaldo Academy é orlandoR9.com. E, enfim, quando vierem em Orlando, venham me fazer uma visita. Eu estou aqui entre o Metro Oeste e o Millennium, para as pessoas que estão familiarizadas com Orlando. E, enfim, bater uma bolinha, beach tênis, futevôlei, socializar, se divertir. A gente está aqui esperando vocês. O cara é fera. Obrigada, viu, pela entrevista. Imagina, meu anjo, eu que agradeço.